A reunião que vai ocorrer entre o governador e representantes do PSD e MDB. Hoje a reunião. Acompanhe. A reunião acontece na noite desta segunda-feira a portas fechadas. Na pauta, o futuro da aliança cruzada entre PSD e MDB na disputa proporcional. Entre os parlamentares estaduais, a expectativa é de entendimento e união na base de Rafael Fonteles. O deputado Tiago Vasconcelos faz parte do grupo do PSD, mas está afiliado ao MDB e acredita que a estratégia vai ser mantida. O MDB é base do governador Rafael, aqui na Assembleia Legislativa, então a gente apoia administrativamente o governo, vota nas pautas e tal. Então é importante esse diálogo aí com o governador, aproximando os deputados, a gente podendo colocar aí as nossas posições a respeito de alguns assuntos, logicamente o governador falando também os rumos e as diretrizes que o governo quer adotar durante esse ano 2025. Naturalmente deve haver alguma pauta política na discussão, se é uma reunião entre políticos, então naturalmente deve haver essa discussão, mas creio que seja uma conversa tranquila, o governador vai falar de suas intenções, o MDB também, e todos os parlamentares MDB e PSD devem falar aí as suas posições. Tem um bom relacionamento com ambas as partes, Eu fui muito bem recebido no PSD à época, fui presidente municipal e a gente terminou migrando para o MDB. O MDB também é muito bem recebido, é por isso que a gente sempre defendeu essa união, esse entendimento entre as partes. O encontro também vai discutir as candidaturas de Júlio César e Marcelo Castro ao Senado. Um outro ponto a ser tratado é o futuro do atual vice-governador Temístocles Filho. Nós não discutimos ainda, mas dentro do partido é que o Temístocles deva continuar como nosso candidato a vice-governador, porque ele tem contribuído muito, ele não cria problema para o governador. Então, nós vamos trabalhar para isso. Só que essa primeira reunião que nós vamos ter, nós não vamos tratar disso. Nós vamos tratar apenas da coligação cruzada e dos dois pré-candidatos a senador. Como foi na vez passada? Então, o que está dando certo não se muda. A reunião, até agora, é em local incerto e não sabido, Hoje às 18 horas, viu, Douglas? Inclusive, os deputados têm feito mistério, tentei arrancar essa informação com alguns deputados estaduais. A ordem que partiu do próprio governador é que o local não seja revelado, viu? Só quem sabe o endereço dessa reunião é realmente quem irá participar, os membros aí do PSD e do MDB. A expectativa é de um entendimento, pelo menos a princípio, em relação a duas questões. A aliança cruzada, que deve se repetir em 2026. Já para resolver agora? Já para resolver, aliança cruzada, com o MDB novamente lançando as candidaturas a deputado estadual e a chapa de federal ficando no PSD. E também já para pacificar um outro ponto, que é a disputa pelo Senado. De fato, Júlio César e Marcelo Castro devem ser os nomes da base governista para o Senado. O único ponto que vai ficar em aberto e que deve ser pautado também nessa reunião, mas ainda sem definições, diz respeito ao futuro do atual vice-governador Temístocles Filho, que, pelos entendimentos já que circulam nos bastidores, não vai permanecer como candidato a vice-governador em 2026. Essa vaga deve ser ocupada pelo PT. Então, o futuro de Temístocles Filho também deve ser discutido nessa reunião de hoje à noite com o governador. Douglas, Natan, Vitor e toda a nossa audiência, boa tarde. Só um detalhe, que é o seguinte, o senhor perguntar, mas já o governador já quer resolver essa questão da coligação. Quanto mais impasses forem resolvidos, melhor. Pô. Exato, só uma informação de bastidor. O governador, obviamente, tem cumprido agendas no interior do estado, em várias cidades. Nesse último final de semana mesmo, teve muitos municípios ali da região de Picos. Uma informação que a gente colheu nos bastidores é de que agora, quando o cerimonial do Karnak vai planejar ali a rota, das viagens, a equipe de assessoria do governo tem entrado em contato, tanto com a assessoria do senador Marcelo Castro, quanto com a assessoria do deputado federal Júlio César, informando, olha, avise o deputado Júlio César que o governador vai cumprir a agenda em município tal e ele quer que no avião dele vá o Marcelo Castro e o Júlio César. As outras vagas ainda estão sendo ali, vai depender da região, porque às vezes é a região de um deputado federal, de um deputado estadual,
E aí o governador, obviamente, vai visitar essas bases, ele vai acompanhado de quem é mais forte ali, de quem é, vamos dizer assim, o detentor daquela base, daquele colégio eleitoral. Mas nas últimas viagens, se você for perceber, o governador já tem chegado junto com Marcelo Castro e Júlio César, e a informação que a gente tem é de que o cerimonial realmente tem avisado de que quando o governador for cumprir essas viagens pelo interior, tem 2 pessoas que têm vaga garantida, né, de passageiro no avião do Palácio de Karnak, que é exatamente Marcelo Castro e Júlio César. Acredito que para um bom entendedor meia palavra basta. Essa história, não tem mais o que... essa história já não tem mais muito que se discutir. De jeito nenhum. O governador sinaliza, né, completamente que na cabeça dele já há um formato para a chapa majoritária da base governista em 2026, com ele, obviamente, disputando a reeleição, Júlio César e Marcelo Castro concorrendo ao Senado. Agora, obviamente, falta definir aí como vai ficar essa vaga de vice-governador. Como disse o Natan, é consenso que Temístocles Filho não deve ocupá-la e essa vaga deve ir para alguém do PT. Aí a confusão, obviamente, é do PT. Aí já é outro capítulo. Né? Mas até agora, aparentemente, tudo resolvido e muito claro na cabeça, no pensamento do governador Rafael Fonteles. Se está na cabeça do governador, está resolvido.